o nosso Deus. Nós vamos dar continuidade então aos nossos estudos na Confissão de Fé, e nós estamos no capítulo 3, que trata dos decretos de Deus, mais especificamente no tema relativo à predestinação, né? A eleição para a salvação e a reprovação para a condenação. Vou pedir o Rafa para projetar para a gente o primeiro quadro. Nós vamos apenas relembrar, né, aquilo que nós vimos no estudo anterior, onde paramos, que foi esta controvérsia que houve entre os chamados remonstrantes, que eram anticalvinistas, né, eram um grupo de pessoas que foram contrários aos pontos da reforma, e eles, então, admitiam 5 pontos, né, que para eles eram a base da nossa salvação. Então, o primeiro deles é a depravação parcial. Eles entendiam que o homem, ele não morreu completamente quando caiu em pecado, lá em Adão, mas ele ainda restou, né, algum tipo de bondade espiritual, de maneira que o homem, embora muito machucado, muito ferido, ainda tinha condições de ir até Deus pelas suas próprias obras, né, pelo seu próprio esforço. Eles acreditavam na chamada graça preveniente, ou seja, Deus, ele elegeu porque ele sabia, pelo fato de Deus ter uma visão muito diferente da nossa do futuro, eles entendiam então que Deus era suficiente para perceber o que nós faríamos no futuro, e ao perceber o que nós faríamos no futuro, Deus então nos escolheu. Por isso a chamada eleição condicional. Deus nos escolhe porque ele sabia, porque ele é poderoso para isso, né, para saber o futuro. Ele sabia, ele previa que nós seríamos pessoas que o aceitariam à frente na nossa história. Eles também acreditavam na chamada expiação ilimitada. A tese deles era de que Jesus morreu por todas as pessoas do mundo, e por isso, se Jesus morreu por todas as pessoas do mundo, bastaria que a pessoa então tivesse o esforço próprio para buscar a Deus, e nesse esforço próprio, porque lembra, ela não estava completamente morta, ela estava muito machucada, mas ela, com algum esforço, ela conseguiria chegar até Deus, né? Então, Cristo morreu por essa pessoa. Por isso, essa pessoa deveria, então, se esforçar, correr para alcançar a salvação, para agarrar esta salvação. Ao mesmo tempo, esta pessoa também poderia resistir ao chamado do Espírito Santo, chamada graça resistível. Então, para os remonstrantes, os seguidores de Jacó Armínios, ou Tiago Armínios, né? Essa pessoa poderia, inclusive, rejeitar o Evangelho, né? Porque como depende dela, se é ela quem busca, né, a Deus pelos seus próprios esforços, então, naturalmente, também ela poderia resistir ao chamado do Evangelho. Então, para os seguidores de Armínio, nós devemos pregar o Evangelho, mas, no final das contas, a pessoa pode dizer sim ou não, porque ela tem esta liberdade da sua vontade. A liberdade da vontade não foi completamente afetada, porque a depravação, ela é parcial. Então, ela ainda tem um pouquinho de liberdade de vontade, e ela pode, por essa liberdade de vontade, dizer, não, eu não quero seguir a Cristo, ou eu quero seguir a Cristo. E, consequentemente, é uma consequência lógica, né, de todos os 4 pontos anteriores. Se é a pessoa que vai até Deus, se depende do esforço dela, se ela pode resistir ao chamado do Espírito, naturalmente também ela pode se apostatar, ela pode rejeitar o Evangelho de maneira completa, né? Porque ela pode, como diziam os batistas calvinistas, né? ela pode cair da graça, ou seja, ela pode perder a salvação, não é? Por isso ela precisa se esforçar, ela precisa buscar, ela precisa
a todo custo, lutar para não perder aquilo que ela própria conquistou, né? Que é a salvação em Cristo, porque eles correram até Cristo e abraçaram Cristo. Fica fácil de nós ilustrarmos isso. Imagina o seguinte: é como se você estivesse em perigo e você precisasse se livrar desse perigo, não é? Então imagine que você está se afogando e alguém está na margem da lagoa ou do rio, né? Para te salvar. Você sabe que aquela pessoa pode te salvar, mas ela não vai entrar na água para tirar você. Ela está ali e ela espera que você, pelo seu próprio esforço, nade e se arraste e beba muita água e vai e tal, quase morrendo, mas você consegue pegar na mão dessa pessoa que está ali pronta para te ajudar, não é? Então, essa é a ideia arminiana, obviamente muito simploriamente ilustrada, né? Mas essa é a ideia. Do lado direito dos irmãos, do lado esquerdo dos irmãos, eu estou ali na tela invertida, né? Do lado direito nós temos a resposta que o sínodo de Dort, que foi aquele sínodo convocado lá na Holanda, né? Dort é uma cidade holandesa, e o concílio foi então convocado exatamente para discutir estes pontos remonstrantes que haviam sido apresentados. Então, é interessante isso, irmãos, porque geralmente nós focamos muito nos chamados 5 pontos do calvinismo, né? Mas os 5 pontos do arminianismo, se nós pudermos colocar dessa maneira, vieram antes. Na verdade, o que nós chamamos de 5 pontos do calvinismo foi uma resposta a estas propostas arminianas. Então, isso nos dá 2 coisas importantes. Primeiro, nós não podemos pensar que foi Calvino quem elaborou os 5 pontos. Não foi, porque o sínodo aconteceu depois. Calvino não tinha nada a ver, entre aspas, com isto, não é? Ele não estava presente na Assembleia, no sínodo. Então, quando nós falamos 5 pontos do calvinismo, fica parecendo que foi Calvino quem chegou lá, né, no púlpito e falou: olha, está aqui os 5 pontos. Não, Calvino não estava presente em Dort. Quem estavam presentes em Dort eram aqueles que eram seguidores da teologia calvinista reformada, da teologia reformada sistematizada por João Calvino. Inclusive esse que está aí, né, que é Teodoro Beza, que foi um dos seguidores, um dos mestres, dos professores da Reforma. Foram eles que lideraram esse movimento para responder às teses arminianas, né? Então, quando a gente fala 5 pontos do calvinismo, nós não estamos falando de Calvino. Nós estamos falando de 5 pontos defendidos pela Reforma Protestante, que ficaram conhecidos como 5 pontos do calvinismo, porque Calvino, que era o pastor sistematizador dos pontos da Reforma, popularizou isso, né? Escreveu sobre isso nas suas institutas, nos seus comentários, nas suas cartas, etc. Então, não foi Calvino quem elaborou. Esse é um ponto importante, né? Para que a gente não fique com aquela tendência à idolatria, né? De achar que dizer, não, nós somos calvinistas, Calvino, colocar uma foto de Calvino aqui, né? Não, nós respeitamos, como eu já disse aos irmãos, devemos sim louvar a Deus pela vida desse irmão, não é? Devemos ler os seus escritos, aprender com ele, mas ele foi homem como nós, e pecou como nós, errou como nós, não é? E foi um pastor, né? Como alguns de nós somos, e com seus erros, com as suas limitações. Então, é só para colocar isso muito claramente. Nós não estamos fazendo aqui nenhuma apologia sacra, né, à pessoa de Calvino, mas nós estamos dizendo que foram tópicos levantados a partir da teologia da Reforma, que foi, sim, sistematizada por este grande irmão e pastor, né, no sentido histórico do termo, pela sua relevância, o pastor João Calvino. Outra coisa importante de nós sabermos é que o calvinismo ou o pensamento reformado, ele não se limita a estes 5 pontos, não é? Porque também isso é um outro erro muito comum. As pessoas acham assim, eu sou calvinista. Então,
aí ela Por que você é calvinista? Porque eu defendo os 5 pontos. Não, isso é reduzir demais o pensamento reformado e a dinâmica calvinista, né? Basta você dar uma olhada naquele livro interessantíssimo, né, do Abraham Kuyper, que é Calvinismo, né? Kuyper foi aquele primeiro-ministro holandês, fundador da Universidade Livre de Amsterdã e divulgador do calvinismo como um sistema de vida, né? E uma das coisas que o Kuyper faz ali no seu livro, que nós até temos na nossa biblioteca aqui, você pode pedir a Jéssica ou a Vanessa, né, emprestado, você pode ler, foram as palestras que Kuyper fez nos Estados Unidos sobre esse tema, e Kuyper claramente defende, dizendo, olha, o calvinismo é muito mais do que simplesmente esses 5 pontos que nós muitas vezes reduzimos. O calvinismo é um estilo de vida, é um sistema de vida, é uma maneira de ver a realidade a partir da perspectiva reformada. Então, é muito maior do que os 5 pontos. Não é? Então, para alguém ser chamado reformado, ele tem que ir além desses 5 pontos. E o que eu digo ir além? É porque há outras coisas, há outras questões, né, ligadas à teologia, à liturgia da igreja, por exemplo, a questão do culto, que não estão colocadas aqui, né? A subscrição aos símbolos de fé reformados, né, que tem aspectos ou que tem temas muito além destes temas aqui, né? Por exemplo, a teologia do Espírito Santo, ela não está contemplada aqui, né? E a teologia do Espírito Santo, ela faz parte do mecanismo reformado. Tanto é que nós temos igrejas pentecostais e igrejas reformadas. Quer dizer, os irmãos percebem que, então, para eu ser reformado, eu preciso entender a teologia do Espírito Santo, não é? Que a gente chama de pneumatologia. A teologia do Espírito Santo faz parte da nossa confissão de fé reformada. O sistema de governo também é um sistema de governo que passa por esse viés também, né? Então, quem governa a igreja? Por exemplo, os reformados, eles são contrários ao episcopalismo. Então, as igrejas reformadas não têm um bispo, como, por exemplo, a Igreja Católica Romana, né? Esse é um aspecto reformado, que não está aqui. Não está aqui, né? Então, os reformados falam sobre culto, os reformados falam sobre governo de igreja, não é? Os reformados têm outras as perspectivas teológicas que vão muito além dos 5 pontos do calvinismo. Então, reduzir o pensamento reformado aos 5 pontos do calvinismo é matar 90%, né, do que nós chamamos ou conhecemos de teologia reformada. Agora, por que os chamados 5 pontos eles são importantes? Porque eles tratam do aspecto da salvação e eles vão direto no coração humano no que diz respeito ao nosso orgulho, né? A nossa soberba, porque, no final das contas, nós queremos nos salvar, né? E nós queremos fazer todo o esforço para nos salvar, porque ninguém quer ser condenado, ninguém quer ir para o inferno, né? Ninguém quer, a não ser aquele amigo lá, né, Levi? De cabeça para baixo, né? Ninguém quer ir para o inferno, tá certo? Então, se você não quer ir para o inferno, obviamente, você vai lutar com todas as suas forças para se salvar. Então, se você quer se salvar, a Bíblia te dá um problema, porque a Bíblia diz para você aí, olha, no primeiro ponto, do lado esquerdo dos irmãos, não tem como você se salvar, porque você está completamente morto. Agora, vamos voltar naquela cena lá do afogamento? Então, você está se afogando lá no lago, na piscina, e você vai morrer. Se a pessoa que está na borda não entrar, não pular e não arrancar você dali, você vai morrer. Aliás, para ser mais honesto ainda, você já está morto, você morreu. Você bebeu tanta água que morreu. E acabou a sua esperança. Não tem como mais você, pelo seu próprio esforço, nadar até a margem para que você seja salvo. Então, veja a diferença da perspectiva arminiana para a perspectiva reformada. Na perspectiva arminiana, eu tenho uma pessoa que está se afogando, mas que tem ainda alguma força, alguma vontade para se salvar e, portanto, ela nada e alguém está ali na beira da piscina, com a mão estendida,
esperando o momento de puxá-la. E a pessoa pode dizer, não, eu não quero ser salvo, não quero morrer mesmo. Tudo bem, eu não vou fazer nada, eu não posso fazer nada por você. Há uma cena, irmãos, patética no livro do Kenneth Hagin. Kenneth Hagin é um dos promotores, né, do arminianismo. Eu esqueci o nome do livro, o título do livro. Mas ele narra, ele conta uma história absurda. Ele monta, né, um cenário assim fictício de um crente enfrentando uma tentação. Aí o diabo chega para esse crente e começa a enfrentar esse crente. E esse crente lutando contra o diabo, né? É como se fosse aí um Mike Tyson contra o Holyfield, né? Os dois lutando ali, aquele negócio, o diabo morde a orelha do cara, aquele negócio e tal, né? E Jesus está lá do lado. Jesus está lá do lado, olhando a luta, assistindo. E aí, em determinado momento, o crente vira para Jesus e fala assim, o senhor não vai me ajudar, não? Eu estou apanhando aqui, o senhor não vai me ajudar? E Jesus responde para o crente, não, eu não posso. Eu só posso entrar na briga se você me chamar. Se você me chamar. Kenneth Hagin é o autor que propõe essa figura hilária, né? Se você me chamar, eu posso entrar. Então, a tese dele nós precisamos chamar por Jesus. Senão, já era, Jesus não vai fazer nada, porque depende da sua vontade. Você quer, meu amigo? Eu estou aqui para te salvar. Eu estou aqui chorando na sua porta. Doido para salvar você. Abre a porta, rapaz. Eu dependo de você. Você é mais poderoso do que eu. Se você não abrir a porta, nem com o melhor chaveiro de BH eu vou conseguir entrar. Então, por favor, abre a porta. Jesus está ali fraco, chorando, né? E a pessoa tem que abrir a porta para entrar. Aliás, é uma má interpretação absurda daquele texto lá de Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz... As pessoas acham que ali Jesus está falando de evangelismo. Jesus está falando de evangelismo ali. Jesus está escrevendo para uma igreja, quer dizer, pessoas que já são crentes, mas que estão vivendo num estilo de vida pecaminoso, e por isso mesmo elas estão rejeitando Jesus no que diz respeito ao processo de santificação. Então Jesus está dizendo, olha, eu estou aqui no meio da igreja, porque eu ando no meio das igrejas, no meio dos 7 candeeiros, e vocês estão aí querendo viver uma vida sem mim, sem santificação. Eu estou aqui, estou à porta, estou batendo. Se você abrir a porta, ou seja, se você quiser mesmo crescer na graça e no conhecimento na minha graça e no meu conhecimento, né? Jesus diria, eu estou aqui. Então ali Jesus está tratando de uma igreja rebelde que está virando as costas para o crescimento espiritual, né? Jesus não está falando de salvação ali, não tem nada a ver com pregação do evangelho, com evangelismo, nada disso. Mas alguns arminianos interpretam esse texto como sendo um texto evangelístico, como se Jesus estivesse à porta, tentando nos convencer de que é preciso aceitá-lo, porque senão, coitado, ele morreu por você, mas se você não aceitar o sacrifício dele, não vai ter efeito para você. Não é isso que os reformados entendem. Os reformados entendem que o homem morreu na água da piscina. Ele bebeu água a ponto de parar o seu coração, seu cérebro está morto, não é? Pode chamar o IML, chamar o rabecão, morreu, não tem o que fazer. E aí os calvinistas dizem, bom, mas se esse homem aqui, essa pessoa, né, essa mulher, essa criança, esse menino, essa menina, esse idoso, se ele estava no livro da vida, se ele foi escolhido por Deus para viver, um milagre vai acontecer com ele. E esse milagre Deus vai entrar na piscina, entrar no lago, Cristo vai ali, vai pegar essa pessoa, tirá-la da água, colocá-la sobre um terreno firme, fazer uma respiração boca a boca, fazer um RPC, e ela vai voltar à vida.
Mas agora a vida para a qual ela vai voltar é uma vida diferente, porque quando ela abrir os olhos, ela vai contemplar Cristo, olhando diretamente para ela e dizendo assim: eu sou o seu Salvador e eu sou o seu Senhor. E essa pessoa agora vai agarrar no pescoço desse Cristo, agarrar no pescoço desse Salvador e vai dizer: eu não quero nunca mais estar longe do Senhor, porque o Senhor me deu vida. Este é o resumo dos 5 pontos do calvinismo, né? Então eles vão dizer: olha, Cristo, Deus escolheu, não porque Ele olhou para você, porque você faria isso ou aquilo de bom. Você não é capaz de fazer nada de bom porque você está morto. Morto não faz nada, ainda bem, né? Ainda bem que morto não faz nada, já pensou? Você passar na porta do cemitério e tem um morto, ó, dona Beth, né? Graças a Deus que morto não faz nada, né? Morto só vai fazer alguma coisa se ele tiver vida, não é isso? Então a eleição, ela é incondicional, não é pelo que você fez, é pelo que Deus resolveu fazer em você. Por que a expiação é limitada? Porque Cristo não morreu por todo mundo, Cristo morreu por estes que foram escolhidos por Deus. Aí você fala: mas pastor, lá em João 3 não fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho? Sim, diz isso mesmo, mas repare que o texto diz: para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual foi o mundo pelo qual Deus morreu? Este mundo pelo qual Deus morreu foi exatamente o mundo no qual as pessoas estão incluídas nele. Morreu por aqueles que estão no mundo, e de fato é isso. Tanto é que Jesus, na oração em João 17, diz: não clamo pelo mundo, clamo por estes que o Senhor escolheu. Estes a quem o Senhor escolheu e estão comigo, estão em mim, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. O próprio Cristo na sua oração faz isso. João 17, pois os irmãos podem ler, né? Eu quero, Pai, que eles sejam um conosco como eu sou contigo. Eles quem? Estes que foram escolhidos pelo Pai e levados ao Pai pelo Filho. Então Cristo não morreu por todas as pessoas. Se Cristo tivesse morrido por todas as pessoas, irmãos, e alguns não aceitassem a morte de Cristo, a morte de Cristo seria inválida. Seria inválida. Imagine que os irmãos aqui todos recebam o pagamento das dívidas, né? O irmão Emerson chega aqui e fala: irmãos, olha, o negócio é o seguinte, presente de Natal, todo mundo traz aqui a conta de luz desse mês, nós vamos pagar as contas de luz de todo mundo, não é? Aí pagou, está pago, foi lá na CEMIG e tal, pagou. Mas aí alguém fala assim: não, eu não quero, mas está pago. Não, mas eu não quero. Então vai ter que pedir o ressarcimento. Já está pago, já está pago. Não precisa você se preocupar com isso. Quer dizer, não é uma questão de querer ou não querer, percebe? Já está pago. Então Cristo morreu exatamente por estes, ou seja, por aqueles a quem o Pai foi lá e pagou em Cristo o preço ou a dívida que eles tinham. Por isso mesmo, a graça, ela é irresistível. Deus chega e chuta a porta do nosso coração, não. Este chamado, ele é gracioso, porque à medida que você estava morto, lembra da imagem da piscina aí, né? Você estava morto, alguém foi lá e fez uma recuperação da sua vida, trouxe a sua vida de volta, certo? Ora, você não tinha como resistir a isso, porque você estava morto. Quando você está no hospital, por exemplo, eu nunca passei por essa situação, não sei aqui se algum irmão já passou, mas a gente ouve relatos, né, de pessoas que passam por situações, por exemplo, de quase morte. Aquela situação em que, às vezes, a pessoa chega lá, por exemplo, com um tipo de trauma, algum tipo de problema que ela não vê nada, está inconsciente, né? Às vezes sofreu um acidente, está inconsciente, ela está na mão das pessoas. Ela não tem como impedir o médico de aplicar uma noradrenalina, por exemplo. Não põe isso aí. Não está vendo nada, não é? O médico está fazendo lá com o desfibrilador, né? Pá,
A pessoa, não, para com isso aí, desliga essa tomada. Ela está morta, né? Ela está ali dependendo da ajuda do outro. A mesma coisa aqui. Se você está dependendo da ajuda do outro, você não pode fazer absolutamente nada, você está nas mãos daquele que quer te salvar. Por isso a graça é irresistível. Não é porque você foi violentado na sua vontade, porque Deus quer enfiar a goela abaixo a salvação. Não, é porque você está morto. Então você não tem como resistir a este chamado, porque ele é espiritual, é no coração. E a lógica é simples: se você estava morto, se a eleição não dependeu das suas atitudes, se a expiação de Cristo foi completa e suficiente para você, se você não resistiu à graça, obviamente você não vai perder a salvação. Por isso nós cremos na perseverança dos santos. Por que você não perde a salvação? Porque ela não depende de você. Se ela dependesse de você, você poderia dizer, não, eu não quero. Só que ela não depende de você. Cristo te salvou de tal maneira que mesmo que você desejasse, se fosse possível, mesmo que você desejasse se afastar, Ele não deixaria. Porque Ele te escolheu de tal maneira para que você seja dele para sempre. Então você vai lutar às vezes por causa do pecado, para se afastar, mas Deus o tempo inteiro vai utilizar amarras, né, para te segurar no caminho dele. Então você está no caminho, de repente você olha ao lado e tem algo muito atraente, você começa a pisar o pezinho ali no lado de fora, não é? E Deus usa um recurso para trazer você de volta. E aí Deus tem vários recursos, né? Deus pode falar com você mansamente. Talvez uma pessoa que esteja passando no caminho diz para você assim, olha, não entra aí não, que esse caminho é muito perigoso. E você então ali olha e fala, realmente, e volta. E Deus pode também usar um método violento. Alguém com um porrete, por exemplo, né? E você quer se afastar e alguém vem te dar uma cacetada mesmo, pá, você cai lá e quebrado. Isso pode acontecer também, né? Deus usa vários métodos para salvar. Imagine que você tem um filho e esse filho pequeno saia correndo aqui da porta da igreja e vem uma bicicleta, uma moto, um carro descendo. Eu duvido que você vai dizer assim, cuidado, filho, né? Duvido. Por mais frio que a pessoa seja, ela vai gritar, ela vai talvez até pular à frente, né, para salvar, porque ela ama tanto aquela pessoa que ela não vai deixá-la ir para um caminho ruim. Assim Deus faz conosco, depende muito do nível de enfrentamento, né? Deus muitas vezes é amoroso, Deus usa pessoas, irmãos, usa a palavra para mansamente nos ensinar, não é? E Deus é muito misericordioso, Ele é longânimo, Ele vai fazendo assim aos poucos, Ele vai nos ensinando devagarinho, sabe? Mas chega uma hora que não dá mais para Deus ser tão longânimo, tão carinhoso. Aí Ele coloca você mesmo num pilão e soca, até você ficar completamente moído, né? E você volta para Ele moído, morto. Quase morto. Isso acontece. Como que Deus faz isso, irmãos? Por meio de irmãos, por meio da igreja. Por isso nós temos um processo disciplinar, por exemplo, que é exatamente para isso, para corrigir o nosso orgulho, nossa vaidade. Irmãos, nós somos muito orgulhosos, nós somos muito vaidosos. Se alguém pisar no nosso calo, pisar naquilo que nos ofende, a gente fica chateado, a gente fica bravo. Porque o pecado é isso, né? Lá em Adão, o pecado é isso. O pecado é o desejo de querer ser Deus, né? O desejo de querer ser maior. Então, Deus usa irmãos para nos humilhar. É aquele irmão que fala com você assim, que você não é tão bom quanto você parece que é. Não é? O irmão que chega e diz, ó, peraí, você está achando o quê? Você não é tão bom assim, não. Não é? Uma vez eu ouvi uma discussão, né, entre membros da igreja e tal, e a pessoa dizia assim, olha, se eu sair dessa igreja, quero ver o que essa igreja vai ser. Ô, irmãos, que besteira. Se você sair, ninguém vai sentir falta de você, não, pode ficar tranquilo. Deus vai colocar outra pessoa no lugar.
Se o pastor Wendel sair aqui amanhã, depois, daqui 50 anos, vai vir outro pastor. Alguns vão lembrar com saudade, pastor. Mas a vida continua, a igreja continua, irmãos. Fulano tocava. Deus vai mandar outro. Pode ficar tranquilo, a igreja não é de pessoas. A igreja não é de pessoas. Não adianta você achar que você é alguma coisa, porque não é. Mas nós queremos dizer que somos, né? Nós, se pisar no nosso calo, pisar no nosso terreno, não, irmãos, não precisamos disso. E o sistema reformado, calvinista, ele nos humilha mesmo. Porque ele fala assim, quer saber de uma coisa? Todo mundo aqui estava na mesma condição de miséria, todo mundo aqui estava morto, ninguém fez esforço nenhum para vir até Deus. Todo mundo é igualzinho, a mesma condenação que estava sobre nós, é a mesma graça que vem sobre nós. Entendeu? Todo mundo aqui estava condenado. Então não é porque você é melhor ou pior, todo mundo estava morto. Tem morto melhor do que outro? Tem, seu Edson, um morto melhor do que outro? Esse morto aqui, ele está mais... está morto, gente. Ele pode ser até mais bonitinho, mas está morto, não adianta. Morto é morto, né? Então, se nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, todos nós estávamos mortos na mesma condição. Agora, louvado seja Deus, porque nós recebemos graça. Então, do mesmo jeito que todo mundo estava morto, todo mundo recebeu a mesma vida. Deus não deu mais vida para um e menos vida para outro. Não existe. Quem está vivo, está vivo. Não tem uma pessoa que é mais viva do que a outra. Você pode ter gente mais esperta, menos esperta, mais rápida, aí tudo bem, mas vida é vida. Se você chegar ali na farmácia, mede meu batimento cardíaco, aqui, mede minha pressão, mede minha oxigenação. Não, você está vivo, pode ir tranquilo para casa, você está vivo. Não tem uma vida, né? Não tem como você... Não, eu estou mais vivo que você. Aqui, meu oxigênio... Não existe isso. A vida é vida, né? Então, nós não temos... Repare, nós não temos nada para nos justificar diante de Deus, porque nós estávamos mortos. E não temos nada para nos gloriar diante de Deus, porque a vida é a mesma. Vocês percebem? Que Deus nos coloca no mesmo nível? Os arminianos não. Porque para o arminiano, se Serginho se esforçou mais do que Dona Elisete, Serginho merece mais, véio. Porque Serginho correu atrás, porque Serginho... Dona Elisete não, Dona Elisete ficou lá lavando roupa e tal, não preocupou com, não é isso? Com a salvação, não quis. Então Deus vai salvar Serginho porque ele se esforçou. No calvinismo não, Dona Elisete e seu Serginho estavam os dois mortos, nenhum merecia nada. E Deus salvou ambos pela graça. Olha que coisa maravilhosa. Então, essa discussão, irmãos, ela passou, né, ao longo do tempo, na história da igreja, exatamente para mostrar-nos que Deus, Ele nos escolhe pelo beneplácito da sua vontade. Deus é soberano para... segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o seu santo conselho e o beneplácito da sua vontade. O que é beneplácito? É fazer o bem, né? Bene é bem, é fazer o bem. A vontade de Deus, ela é benéfica ou benevolente. Deus deseja fazer o bem. Deus não deseja fazer o mal, não há mal em Deus. Então nunca haverá da parte de Deus o desejo de fazer o mal. Aquilo que nós vemos como mal de Deus nas Escrituras, né? Por exemplo, o castigo, a punição, a vingança, etc. Na verdade, aquilo ali Deus está protegendo os seus filhos, a sua igreja, os seus eleitos, as suas sementes, fazendo o bem. E aqueles que são reprovados por Deus, eles são alvos da justiça de Deus, que também é boa.
Diferente da justiça dos homens, né? Porque a nossa justiça, ela é questionável. Os irmãos sabem, olham aí, veem não é possível que uma pessoa que cometeu tal crime está solta, né? Não é possível que o fulano que fez isso. Porque a nossa justiça, ela é falha. A de Deus não, a de Deus é benevolente, é beneplácita. A de Deus, ela é uma justiça completa. Então, Deus não vai deixar inocente o culpado e nem vai culpar o inocente. Por isso ele faz o bem, né? Ele faz o que é bom. Ele faz aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo. Então, segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, Ele escolheu em Cristo, para a glória eterna, os homens aqui, né, seres humanos, obviamente, que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. E agora o trecho grifado: Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, ou seja, incondicionalmente. Ele não olhou para nenhum de nós para ver o que nós faríamos. Ele nos escolheu porque quis escolher. Por que Ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú? Paulo diz: porque Deus faz misericórdia a quem quer e endurece a quem quer. Só por isso. Eles nem tinham nascido ainda para que pudessem praticar o bem ou o mal, mas Deus quis escolher. E não por previsão de fé, que é o que nós chamamos de graça preveniente, que é, né, como nós vimos no slide anterior, exatamente a ideia da eleição condicional, ou seja, Deus não precisou ver o que nós faríamos no futuro, para que por meio das nossas obras futuras nós fôssemos salvos. Não foi por previsão de fé, foi por livre graça e amor. Também obras e perseverança nelas, também não. Não é porque alguém pratica a obediência ou persevera nessa obediência que vai ser salvo, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Não, Deus não nos escolheu porque nós fizemos alguma coisa para ser salvo. Não é porque eu me esforcei, eu fui obediente, eu segui a lei. Não. Nada disso resolve a minha condição diante de Deus. Com isso, irmãos, nós temos então exatamente este segundo ponto, que foi o segundo ponto da controvérsia no Sínodo de Dort, que é a chamada eleição incondicional. E nós afirmamos que a eleição incondicional é exatamente a doutrina que afirma que Deus escolheu desde a eternidade aqueles que Ele salvaria, independentemente de qualquer mérito, decisão ou ação prévia das pessoas. Essa escolha é baseada unicamente na vontade soberana de Deus. Há um comentarista da Confissão de Fé, que é o Chad Van Dixhoorn. Ele tem um guia de estudos da Confissão de Fé de Westminster, e ele afirma o seguinte, comentando este ponto, né, este parágrafo da Confissão. Ele diz assim: imaginar que possamos fazer algo que fará com que Deus nos escolha é construir uma fachada, na esperança de que Deus vá acrescentar uma estrutura real para sustentá-la. Então, imagine aqui uma reforma de um estabelecimento, né? Geralmente as pessoas põem aquele tapume, põem aquela fachada, quebra tudo que está lá dentro, põe aquela fachada para que as pessoas não vejam, né, o que está sendo feito. O que o Dixhoorn está falando aqui é exatamente isso. Você cria uma fachada, né, para parecer que você tem uma moralidade que pode ser justificada para Deus, mas por dentro você está quebrado. É só ruínas, né? Ele não nos predestina para a salvação porque Ele prevê nossas boas obras. Não, Ele não nos predestina por isso. Nem também porque sabia que iríamos perseverar na vida eterna.
não há nada em nós que o motive a nos escolher. E ele segue dizendo: ele não impõe condições que ele necessite prever antes de nos escolher. Todas estas noções precisam ser destruídas por nós. Quais noções? A de que nós precisamos fazer alguma coisa, a de que nós temos boas obras, a de que Deus viu em nós alguma coisa boa para nos salvar. Tudo isso tem que ser destruído. A de que Deus impôs condições para que nós fôssemos salvos. Destrua tudo isso antes que possamos avançar na escola da graça. Não há nenhuma causa humana que mova Deus em favor de nossa salvação. Perfeito, preciso, claríssimo o Chad Van Dixhoorn aqui. Não há nada, nenhuma causa humana que mova Deus em favor de nossa salvação. Não há nada que nós possamos acrescentar, dizer, fazer, argumentar diante de Deus para que sejamos salvos. E por isso mesmo, irmãos, se não há nada que nós possamos fazer, a salvação ela vem pelo chamado gracioso, irresistível de Deus ao nosso coração. E esse foi, então, o quarto ponto da controvérsia, dos remonstrantes, em que eles diziam que a graça pode ser resistida. E os nossos irmãos reformados disseram: não, você não pode resistir ao chamado, porque o chamado de Deus ele é eficaz. Quando o Espírito Santo ele entra no coração, ele traz essa pessoa ao arrependimento, porque foi Deus quem o resgatou da morte. Então, se Deus resgatou o morto, colocou o morto aqui num lugar firme e deu vida a ele, não há nada que ele podia fazer e, portanto, o trazer a vida é obra de Deus, não é obra do homem. Então, o que é essa vocação eficaz, ou essa graça irresistível, ou esse chamado eficaz, ou chamado irresistível? Há vários adjetivos aí, similares, que nós utilizamos: suficiente, irresistível, eficaz. A vocação eficaz é o ato soberano de Deus que assegura que os eleitos responderão ao Evangelho com fé e arrependimento, levando-os à salvação. Essa doutrina destaca a soberania de Deus na salvação e a segurança que os eleitos têm de que serão trazidos à fé por meio da obra do Espírito Santo. Então, é a soberania de Deus que nos salva e a segurança que os eleitos têm, exatamente, de que serão trazidos por meio da obra do Espírito Santo. Então, nós somos pentecostais? Nesse sentido, sim. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não há vida. O Espírito Santo é o desfibrilador que reativa o nosso coração para que nós possamos abrir os olhos e ver aquele que nos salva. Charles Spurgeon disse que o Espírito Santo é como o grande holofote que, aceso, aponta para Jesus. Sem o Espírito você não consegue ver Cristo. Você não consegue ter a vida, os olhos abertos para ver a salvação. Agora vejam, irmãos, como que o texto da Confissão de Fé, então, no seu parágrafo 6º, do capítulo 3, traz então essa definição, e a partir daí nós vamos ver alguns tópicos, alguns pontos que este parágrafo afirma. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, repare, pré-ordenou todos os meios conducentes a esse fim. O que os irmãos de Westminster estão dizendo é: Deus escolheu alguns para serem salvos, e do mesmo modo Ele estabeleceu os meios para que essas pessoas sejam salvas. Tudo depende de Deus. Por isso que na pregação da palavra e no evangelismo ou no discipulado, por exemplo, nós não devemos fazer nada diferente daquilo que Deus pré-ordenou. Porque se nós acharmos que são os nossos métodos que vão atrair as pessoas, nós já não estamos sendo reformados, no sentido estrito do termo.
Porque nós cremos que é Deus quem produz os meios, e a palavra diz quais são esses meios, especialmente a pregação da palavra. Se nós tiramos a pregação da palavra, que é um dos meios, que nós veremos mais à frente, né? Nós estaremos sendo contrários àquilo que Deus mesmo estabeleceu para trazer estas pessoas, os eleitos, para junto de si, né? Por isso que nós insistimos tanto na pregação e no ensino da palavra, porque nós cremos que este é o meio. E eu sei, meus irmãos, porque sendo pastor e com o desejo de ver a igreja cheia, né? A igreja com novas pessoas, a igreja pulsante, vibrante, não é? Cantando com alegria, eu sei que muitos de nós têm de fato o desejo de pensar assim: o que nós podemos fazer para a nossa igreja crescer, né? O que nós temos de fazer para trazer as pessoas? E eu sei que há uma angústia no nosso coração, porque nós sempre pensamos, não, deve haver algum método, alguma forma de atrair essas pessoas, né? E eu sei que isso é um desejo do nosso coração, não é? Mas nós precisamos ter muito cuidado quando pensamos nessas coisas, porque Deus estabeleceu a pregação da palavra como sendo o método de atração de pecadores para junto de si. Então, o pastor Josafá Vasconcelos, ele costuma dizer isso nas suas pregações e palestras: ou nós confiamos na palavra de Deus, ou está tudo perdido. Se Deus disse que as pessoas viriam pela fé no ouvir a palavra, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso. Talvez o nosso problema esteja exatamente no pregar a palavra. O que nós estamos pregando? Será que nós estamos pregando o evangelho de verdade? Ou nós estamos pregando, fazendo discursos evangélicos que nada tem a ver com o evangelho da graça? Será que os pastores estão pregando a palavra, pregando o evangelho, mostrando o pecado, abrindo o caminho da graça? Ou os pastores estão brincando de discursos evangélicos, ensinando à igreja coisas que são absolutamente inúteis, humanistas? Aquilo que o pastor Spurgeon, né, citando novamente, chamou de entretendo bodes. O que os pastores estão fazendo? Estão pastoreando ovelhas ou entretendo bodes? Né? Talvez os pastores estejam entretendo bodes, igrejas cheias de pessoas, mas com entretenimento. As pessoas vêm para a igreja para entretenimento. Vocês conhecem, não pensem, não precisam pensar, porque talvez você peque por maledicência, mas você conhece, porque eu conheço, pessoas que só vêm à igreja quando tem festa. Vocês conhecem, como eu conheço, pessoas que não gostam de ouvir pregações que sejam duras. Vocês conhecem, como eu conheço, pessoas que não suportam ser repreendidas, corrigidas. Quem são essas pessoas? Ovelhas ou bodes? Talvez as nossas igrejas não cresçam por isso, porque nós não cremos nos métodos que Deus pré-ordenou para trazer estas pessoas à fé. E os pastores estão por aí, passando a mão na cabeça das pessoas, aceitando comportamentos diversos, para não ofender as pessoas, para não ferir ninguém, para não criar nenhuma indisposição. Então ele vai elegendo textos na Bíblia que são textos gostosos de ler, são textos de promessas, não é? Textos que não ofendem, textos que não corrigem. 10 maneiras de viver feliz na sua família e tal, né? Não sei o que, 7 formas, não é? Mensagens positivas, mensagens de autoajuda, mensagens de terapêuticas, mensagens terapêuticas. Irmãos, eu tenho eu não sei qual substantivo usar, uma ojeriza, vamos dizer assim, de mensagens terapêuticas, sabe? Mensagens de acalmar o ego, aquele negócio ficar
sabe, passando a mãozinha. Irmãos, não... Jesus falou assim: olha, se vocês querem me seguir, é assim. Ah, Jesus, mas aí o povo não vai vir. Não venha. O que eu posso fazer? Não venha. O reino, irmãos, é uma porta estreitinha. Estreitinha. Jesus não quer largueza. Ele não quer negociar 1 milímetro sequer. É aquilo. Você passa aqui? Não, então já era. Ô Senhor, mas o Senhor não é bonzinho, o Senhor não é misericordioso? Não, eu sou justo. Eu sou justo. E como é que vai fazer? Você vai para o inferno, simples assim. Sério? Sério. Ou você crê na minha suficiência, ou nada feito. Veja, irmãos, eu prego para mim também, tá? Essas palavras são para mim, porque eu sou pecador como vocês. E graças a Deus por isso, né? Porque senão eu seria um Deus aqui, um santo. Mas eu sou tão pecador quanto os irmãos. Falho tanto quanto os irmãos. Penso coisas pecaminosas como os irmãos pensam. Falo coisas pecaminosas como os irmãos falam. Somos iguais nisso. E nós precisamos entender que nós precisamos de Deus, do Evangelho puro e simples. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo. Olha lá a piscina, lá o lago, né? Está morto. E ele é remido, resgatado por Cristo. O Salmo 40, né? Tirou-me de um tremedal de lama e me pôs os pés sobre a rocha. Então, Cristo faz isso. Ele pega, tira e coloca você sobre a rocha para te salvar. São eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito. Olha a sequência. Cristo tira da lama, tira da água, do afogamento, da morte, põe sobre um lugar firme, e agora o Espírito de vida sopra nesta pessoa, para que ela respire novamente e receba vida. Quando isso acontece? No devido tempo. O Espírito opera no devido tempo. Qual tempo, pastor? Não sei. Pode ser na infância, pode ser na adolescência, pode ser na juventude, pode ser na idade adulta, pode ser na hora da morte, como foi o ladrão na cruz. Não sei. No tempo devido, o Espírito Santo vai trazer a vida aos eleitos. O eleito pode morrer sem essa vida? Não, porque Cristo tem o seu meio de operar pelo seu Espírito, como foi o caso do ladrão. São Dimas, né? Como dizem os católicos, né? O bom ladrão, São Dimas. Pergunta para os nossos irmãos policiais se tem bom ladrão, né? São justificados, adotados, santificados e guardados. Olha o tanto de ações aí, né? As ações que estão aí no particípio. Aula de português, né, Bruno? Estão aí no particípio, né? Eles foram foram remidos, chamados, justificados, adotados, santificados e guardados. 6 ações que mostram a sequência da aplicação da salvação, ou da eleição, melhor dizendo, na vida de um eleito. Santificação e justificação, portanto, Levi, fazem parte do mesmo processo. Nós conversamos sobre isso, né?
Por quê? Porque, olha, se alguém foi chamado, foi remido, chamado, justificado, ele vai, adotado, ele vai ser santificado e guardado. Lembra da sequência? Se a pessoa estava morta e ela recebeu vida, ela vai até o final, ela vai ser preservada, ou seja, ela vai perseverar, que é o guardados aí, não é? É do início ao fim. A salvação não é só um pedaço. A converteu e agora está bom. Né? Ou então, está eleito, pode viver como quiser, que já está guardado. Não. O eleito, ele tem todo o processo que nós vamos ver, né? Não hoje, porque não vai dar tempo, mas na sequência nós vamos ver sobre isso. Bom, eficaz. Então diz aí, né? Para resumir, o texto diz: além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Só os eleitos. Vamos ler alguns desses textos, irmãos? Passando agora essa última parte da nossa aula. Lendo aqui estes textos. Na aula seguinte, se Deus assim nos permitir, nós veremos cada um destes aspectos. Vou só adiantar aqui para os irmãos visualizarem. Olha, estão vendo lá? Essas são as bênçãos destinadas aos eleitos. Então, com a graça de Deus, na próxima aula nós vamos ver isso, né? Como que estas coisas, elas, de fato, são operadas na vida do crente por meio da eleição. Vamos ver 1 de Pedro 1:2. 1 de Pedro 1:2. Nós não vamos ler todos, tá? Vamos ler alguns, eu vou selecionar alguns aqui, e eu conto com a ajuda dos irmãos para que em casa, né, possam ler esses textos ao longo da semana, nas suas devocionais, no momento ali do seu estudo bíblico, né, você possa ler estes versículos, para que eles possam, irmãos, de fato estar fixados, né, no nosso coração. Talvez um dos problemas que nós temos em relação à aprendizagem na igreja seja este, né? De nós, às vezes, ouvimos a pregação da palavra, ouvimos o estudo, mas não prosseguimos, né, no estudo. Então, é importante que os irmãos tenham aí os textos. Qualquer um de vocês pode ter acesso, né, à confissão de fé. Então, basta você acessar, ler os textos bíblicos, comparar, né, cada tópico aí. E, obviamente, se tiver dúvida, podem perguntar, né? E nós vamos, com a graça do Senhor, tentar sanar, responder. Vamos ler o versículo 2, 1 de Pedro 1:2. Leamos juntos. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha que interessante, Pedro diz que esses irmãos que estavam espalhados, né, no versículo 1, logo no versículo 1 ele já diz, aos eleitos. E esses eleitos estavam dispersos, né? Eles são chamados aí de forasteiros, nessas várias regiões aí, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. E aí no 2 ele repete, eleitos. Mas repare que ele diz assim, eleitos em santificação do Espírito, para a obediência. Veja que a eleição, portanto, ela não dispensa a santificação, ela não dispensa a obediência. Então, talvez nós diríamos que a maior marca do eleito é a obediência, por fé. É exatamente nós sermos capazes, porque não éramos, estávamos mortos, agora nós somos capazes, pelo Espírito, de obedecer a Cristo. Essa é a diferença do eleito para o reprovado. O reprovado, ele não tem condições, porque ele está morto, né? Então, só o eleito tem condições de obedecer pela fé. Vamos ver Efésios 1:4. Efésios 1:4. Novamente, agora na palavra de Paulo, né?
também inspirado pelo Espírito, assim como Pedro, mas um outro apóstolo, né, que não necessariamente, nesse caso aqui, tem relação com Pedro, porque as cartas foram escritas para públicos diferentes. Mas veja que o assunto é o mesmo, né? Paulo vai falar as mesmas palavras de Pedro, obviamente com outras palavras, né, para um outro público, mas seguindo a orientação de Cristo. E qual é a orientação? Vamos ler Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Esse em amor aí tinha que estar embaixo, mas colocaram aqui, tudo bem, né? Ele faz parte do versículo seguinte. Para sermos santos e irrepreensíveis. Está claro isso, claro. A eleição, ela não dispensa a obediência, a santidade, o caráter, né? O eleito, ele adquire um caráter, um novo caráter, uma nova criatura. Ele é um novo homem, um novo ser, não é? Criado exatamente para glorificar a Deus. Versículo 12 também, embora não esteja citado aqui no texto da confissão, mas também diz o mesmo. Vamos ler lá o versículo 12, aí mesmo de Efésios 1. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Olha só, de novo, para sermos para louvor da sua glória. Vamos ver agora aqui, deixe-me ver, vou pegar João. Já vimos Pedro, Paulo, vamos ver João, lá em João 6. João 6, versículos 64 e 65. João 6, 64 e 65. Vamos ler dos 60. Do 60 ao 65, para que a gente possa ver, inclusive, aquela repreensão que Jesus deu, né, quanto à dureza do Evangelho, né, a dureza da... Veja, irmãos, deixe-me fazer só um parênteses aqui. Quando eu disse, e agora estou dizendo de novo, que nós devemos pregar o Evangelho, e o Evangelho é duro, porque ele ofende o nosso orgulho, eu não estou querendo com isso dizer, de maneira alguma, que nós devemos ou devamos ser deselegantes, que nós devamos ser mal educados com as pessoas, que nós devamos, chutar a santa, né? Empurrar o padre Marcelo lá do... Não precisa, tá certo? Nós devemos ser simpáticos, agradáveis, devemos ser pessoas de fato respeitosas, tá certo? Não precisamos ser ofensivos, xingar os outros, não é chegar aqui e pregar, não, cuidadosos com as palavras, amorosos, né? Amorosos, mas não confundir esta postura amorosa com a verdade que precisa ser dita. Então, existem formas de você dizer a verdade de modo que você continue sendo amoroso. É isso que Deus deseja de nós, tá? Então, só para fazer esse parênteses, para os irmãos não saírem daqui com uma ideia errada, né? Como se eu estivesse dizendo que nós temos que chegar e não é tratar mal as pessoas, expulsar. Não é nada disso. Nós temos que manter a verdade, não é? E fazer isso do modo mais agradável possível. Há momentos em que a antítese vai acontecer, não tem jeito. O Evangelho não vai coincidir, ele não vai se acoplar com as coisas do mundo. Então, há momentos em que haverá o choque mesmo. Não há como nós sermos sincréticos, não é? O tempo todo fazendo concessões, Não há. O Evangelho vai se chocar. Em algum momento, no choque, isso pode gerar algum conflito. Pode. Mas nós não temos que buscar o conflito, não é? Se o conflito chega e a pessoa, por exemplo, reage com agressão contra você, paciência, isso pode acontecer, não é? Porque faz parte da antítese cristã. Vamos ver então o que aconteceu aqui nesse momento, né? E o que Jesus ele disse aos discípulos. Vamos lá, João 6, de 60 a 65. Vamos ler juntos, vamos lá.
muitos dos seus discípulos, repare, muitos, tá certo? Não foi um grupinho de 2 irmãos, 3 irmãos, muitos. Então, João dá a ideia de que tinha um grupo significativo de pessoas, não é? Vamos de novo. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Muito claro, né? Muito claro. Jesus está dizendo: olha, o Evangelho é isto, é escândalo. O Evangelho choca mesmo, porque ele vai no âmago do problema, que é o coração vaidoso, orgulhoso, o coração que não se aceita pecador e abraça Cristo. Então, não tem jeito, as pessoas vão ser ofendidas com o Evangelho, as pessoas vão ser ofendidas com a palavra de Deus, as pessoas vão ser ofendidas com o estilo de vida, o sistema de vida cristão. As pessoas vão se ofender com isso. Então, não se preocupem nesse aspecto, porque o que vai dar vida a estas pessoas é o Espírito. Versículo 63. É o Espírito que vivifica. Quer dizer, se elas não tiverem o Espírito, não adianta. Não adianta. Se elas não tiverem o Espírito de Cristo, não adianta. E aí Jesus fala assim: há descrentes entre vós. Essa palavra aqui é duríssima, irmãos, porque Jesus está falando para quem? Versículo 60. Para os discípulos. Imagina Jesus chegar aqui nesta igreja e falar assim: há descrentes entre vós. Eu já sei quem é. Eu não sou não, mas eu já sei quem é. Não é assim? Eu imagino a cena, né? Embora seja uma especulação perigosa, né? Mas eu imagino a cena. Jesus falou assim: tem descrente aqui. Imagina o povo olhando assim, né? Eu acho que eu sei quem é. Fulano, né? Fulano não é muito crente, não. Ali. O que Jesus quis dizer com isso? Olha, o Evangelho, ele choca, ele muda, ele transforma. E muitas pessoas que estão entre nós, que se dizem eleitas, né? Que se dizem discípulos, não são crentes. É duro isso, né, irmãos? É duro. Porque aí a gente entra no texto de Paulo, por exemplo, quando ele diz: examine-se, pois, veja se vocês de fato estão na fé. Não é? Porque nós estamos tão acostumados com o Evangelho, com a igreja. Muitos de nós aqui nasceram na igreja. Eu, por exemplo, né? Eu vim de uma família evangélica, né? E nasci na igreja desde criancinha, como muitos de vocês aqui. E talvez nós nos sintamos confortáveis, porque não é possível que eu vou para o inferno. Eu não aceito isso não, Tião. Eu cresci na igreja, moço. Deus vai me mandar para o inferno? Uai. O cara que roubou, matou, fez tudo de ruim, Deus salva, então ele tem que me salvar também. Só que aí Jesus fala: não tem nada a ver, não depende disso. Não depende disso. Não depende de você. Não depende. Então, você pode ser bonzinho o tanto que você quiser ser. Se você não tiver sido eleito, camarada, o fogo te espera. Então, isso traz para nós um temor, né?
Um temor, porque você fala: Senhor, eu quero ser salvo. Me ajuda na minha falta de fé. Eu quero ser salvo. Me dá essa compreensão de que o Senhor é o meu Salvador, é o meu Senhor. E vamos fechar, irmãos, por último. Vamos ver João de novo. Agora, na primeira carta de João, 2,19. O último versículo que é citado aí. 1 de João. 1 de João 2,19. Filhinhos, né? João já estava velhinho aqui, quase 100 anos. E ele escreve num tom bastante amoroso, né? Porque ele era o mais velho de todos, então ele chamava todo mundo de filhinho, né? Todo mundo era recém-chegado à fé, muitos deles eram não só mais novos do que ele em idade, mas também mais novos do que ele na fé, né? Então são os filhinhos, aqueles que ainda precisavam crescer, né? Amadurecer. Ele fala no 18 aí: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Irmãos, João falou isso aqui no primeiro século, irmãos. Sabe quanto tempo tem de quando João falou isso para nós? Nós estamos em 2024. Faz as contas aí. Menos 100? 1900 anos. E João falou isso. Se ele falou isso há 1900 anos, que já tinha anticristo, e hoje, irmãos? Hoje é capaz de você olhar para o lado e ser um anticristo. Porque se naquela época já estava surgindo demais e os irmãos estavam preocupados, os apóstolos preocupados, muitos, ele está falando, muitos anticristos. Quem eram os anticristos daquela época? Gente que pregava um evangelho falso. Anticristo naquela época não era esse povo que veste de capeta, que vai fazer, não. Eram pessoas que pregavam um evangelho falso. Aquele evangelho de que Paulo fala lá em Gálatas: esse evangelho aí não é evangelho. E eu pergunto aos irmãos: os irmãos conhecem no nosso tempo igrejas que vivem evangelhos falsos? Claro, irmãos. Então há muitos anticristos entre nós. Há muitos anticristos que saem do nosso meio. Há muitos anticristos que vivem um evangelho falso, liderança falsa, pastores, presbíteros que estão à frente das igrejas, pregando, ensinando, mas ao mesmo tempo estão cometendo pecados contra sua esposa, contra seus filhos, contra a igreja. Anticristos. Presbíteros, pastores que estão no conselho, dizendo que estão fazendo o bem da igreja, mas estão fazendo manipulações políticas por trás para derrubar o pastor, conchavos. Anticristos. Membros de igreja que dizem: sou crente, tal, eu amo o Senhor Jesus, canta aqui, levanta a mão, chora, cai, faz pirueta, sai ali e está cometendo pecado, com a mente cheia de coisa, viciados em pornografia, os acessos do computador pornográficos, mandando nudes e recebendo nudes. Anticristos. Uma vida evangélica mundana. Ou nós levamos isso a sério, ou no último dia haverá um juízo terrível sobre a casa de Israel. E Paulo disse: o juízo começa aqui. A gente fica preocupado com os outros, né? A gente não fica preocupado? Que o mundo, como é que o mundo está? A gente vai na rua e vê isso, vê aquilo. Paulo fala assim: o juízo vai começar pela casa de Deus. Duro esse discurso, né? Pois é. Vamos ler o 19 juntos para a gente terminar?
O que João está falando desse povo aí, desses anticristos? Versículo 19, vamos lá. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Por quê? Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Irmãos, nós precisamos levar muito a sério o trabalho que Deus fez por nós na eleição. Deus não nos escolheu para sermos pessoas que vivem vidas, como dizia o pastor James Packer, numa banheira quente, confortável. Deus nos criou para, como dizia o pastor Tozer, vivermos num mundo que é um campo de batalha. O cristianismo não é fácil, mas também não é difícil. Engraçado isso, né, Gabriel? Não é fácil, mas também não é difícil. Por que não é fácil? Porque se você for lutar sozinho, ele não é fácil mesmo. Mas por que ele é fácil? Porque quem luta por você é quem te deu a salvação. Por isso Jesus disse, não temas. Não temas. Muitos sofreram o que vocês estão sofrendo e vão sofrer. Fique firme. Fique firme, porque o Espírito é que vivifica. Então, irmãos, se queremos de fato amar esta doutrina da eleição, nós devemos, sobretudo, descansar naquele que nos salvou da morte, Cristo. Isto é o Evangelho. O resto é outra coisa que não é o Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê forças, que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê humildade para reconhecermos os nossos erros, que Deus nos dê, irmãos, uma vida digna diante do Senhor. Começar de mim, que vos lidera. Que o Senhor tenha misericórdia. Orem pelo seu pastor, orem pelos seus pastores, que são os nossos presbíteros regentes. Nós somos, irmãos, atacados por todos os lados, porque somos passíveis de tentação. E se um de nós cai publicamente, isto é muito ruim para o Evangelho, é muito ruim para a igreja. Então vamos orar. Orem pelo pastor, pela família, pelos irmãos presbíteros, diáconos, pela liderança de nossa igreja. Nós somos uma família. E assim como numa família, há problemas entre nós, né? Eu sei que tem famílias que os irmãos não brigam, sei que tem casais aqui que nunca brigaram, não é? Mas aqueles que são normais já brigaram. E nós somos uma família. Então, se eu tiver que brigar com a irmã Silene, eu vou brigar com a irmã Silene. Nós somos família. Mas nós vamos pedir perdão também, nós vamos nos reconciliar, nós vamos andar juntos. Eu vou ouvi-la, ela vai me ouvir. Se eu tiver que brigar com o irmão Tião, nós vamos brigar, mas somos irmãos. Somos uma família. E nisso, e por que eu estou enfatizando isto? Porque é nisto que nós crescemos. É nisto que nós crescemos. Não é? Porque se a gente ficar... nós somos eleitos, mas eu quero viver minha vida e não quero... Não, estávamos mortos, todo mundo. Cristo nos deu graça, todo mundo, somos iguais, não há diferença. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém, somos iguais em Cristo. Estamos caminhando junto no deserto, junto. Vocês imaginam o povo, Serginho, imagina o povo no deserto, Serginho. A gente já encontra aqui um dia só na semana e já briga, Serginho. Imagina 40 anos, Serginho. Um do lado do outro. Não foi fácil não, Duda. Foi fácil não. Mas somos irmãos em Cristo. Amém, queridos?